Consciência é um conceito bastante amplo, mas para o contexto aqui que eu estou falando, eu preciso que você compreenda, que você entenda o que é consciência. E aí, consciência nesse contexto é o nível de precisão, o nível de acuidade com que você percebe a realidade à sua volta. É a precisão com que você percebe as ocorrências nas quais você está envolvida ou envolvido. Isso é consciência. E aí você precisa entender também que a consciência ela tem níveis, né? Ela pode ser um nível de consciência maior ou menor, e você pode estar tanto mais consciente quanto mais inconsciente, conforme algumas ocorrências, conforme o grau de sofrimento que você esteja experimentando. Aí eu mencionei em um dos stories que 99% dos nossos problemas eles estão relacionados ao nosso nível de consciência, né? Eu disse que o nosso problema é alienação, não alienação parental, mas alienação mental em que a gente vive. E por que eu digo isso? Porque 99% de nós sequer sabe que o que a gente percebe da realidade não é exatamente a realidade, mas é uma realidade vista a partir de um filtro que a gente faz. Quando a gente olha para determinados acontecimentos, para determinados fatos, a gente não vê exatamente os fatos, mas a gente interpreta, é meio automático, com base nos nossos moldes mentais, nos nossos modos de percepção, a gente vai filtrando e avaliando e julgando e encaixando tudo de acordo com aquilo que a gente já tem conhecimento, com aquilo que a gente já aprendeu, e por isso a gente não percebe exatamente a realidade, né? A gente interpreta a realidade e a gente lida com a percepção. E é por isso que, no geral, a gente sofre tanto, né? Porque a gente lida com as nossas percepções e a gente espera encontrar no outro aquilo que a gente tem internamente, né? Por isso que a gente sofre, por isso que a gente briga tanto, e às vezes briga por coisas que não fazem o menor sentido. Mas a gente não sabe disso, né? Mas assim, o que acontece? Nós somos, e isso é o que nos diferencia dos animais ditos irracionais, né? Nós vivemos simultaneamente em dois mundos, né? O mundo em que a gente vive, esse que a gente conhece, que a gente constrói, e a gente vive também no mundo mental. E desconhecer essa realidade, né? Desconhecer que às vezes eu estou falando e eu estou lidando e agindo de acordo com o que eu percebo do mundo, né? Eu estou agindo de acordo com o que eu percebo da realidade, não com a realidade, é o que me faz muitas vezes sofrer e me digladiar e brigar e alienar ou me vitimizar. Mas enfim, o fato é que a gente geralmente não lida com os fatos, né? A gente lida com as nossas interpretações em relação aos fatos, né? Os significados que a gente dá aos fatos. E isso é muito particular, depende muito das nossas experiências, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, enfim. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque a inconsciência, né, o nível de consciência, ele vai ser maior ou menor. Na verdade, assim, existe um nível de consciência, um nível de consciência comum, inconsciência, na verdade, inconsciência comum, que é o que a maioria de nós vive, que é isso de a gente não perceber, que a gente não é os conhecimentos que a gente carrega, que a gente não é as nossas percepções, a gente não é aquilo que a gente pensa. Isso é a inconsciência comum. E existe a inconsciência profunda, que é aquela que é desencadeada por uma situação de sofrimento. Geralmente um sofrimento agudo desencadeia. Quanto maior o sofrimento, mais inconsciente você pode se tornar. E por que isso é importante? Né? Por que é importante a gente saber disso? Porque o divórcio, né, as situações de divórcio, de disputa de guarda, elas desencadeiam por si só. Na verdade, por si só já são situações delicadas, difíceis, né, de lidar, de gerenciar. E até por uma questão de desconhecimento mesmo, ela nos lança para essa situação de inconsciência profunda. E quanto mais inconsciente a pessoa está, mais ela tende a praticar atrocidades, né? Aquilo que a gente chama de maldade, que nossa, como uma pessoa má, como ela conseguiu, como foi capaz de fazer isso. Não é uma maldade genuína, mas um ato decorrente da inconsciência em que essa pessoa está. E aí, todos nós estamos, inclusive quem é vítima de alienação parental também acaba se lançando nessa situação de inconsciência e não percebe, e não sabe disso. E não saber disso pode, por não sabermos dessa nossa condição de inconscientes, né, por não nos aperceber de que nós não somos aquilo que a gente pensa, e aí quanto mais a pessoa está sofrendo, mais inconsciente, menos ela se dá conta disso.
mais é tomada pelos pensamentos e aí fica mais difícil sair, né? Quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não tem consciência da nossa inconsciência, a tendência é que a gente se mantenha nesse círculo vicioso e isso é profundamente nocivo e vai se agravando conforme o tempo passa. Se você prestar atenção, você vai perceber que quando você está com raiva, você começa a pensar e um pensamento alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro. E a única forma de você botar um fim nesse sofrimento é você colocar um freio nesse modelo mental, né? Nessa sequência de pensamentos e você entender que você não é aquilo que você está pensando e que você tem controle em relação a isso, para que você consiga parar. Esse não parar de pensar que gera uma aflição terrível, é a causa de todos os nossos sofrimentos, da maioria dos nossos problemas, se você prestar atenção, tem raiz nisso. Se você olhar numa situação, se você se observar numa situação que você está com raiva, você vai perceber, lógico, provavelmente você não vai conseguir fazer isso enquanto você estiver com raiva, mas depois você pode tentar lembrar, tentar pensar a respeito. Como o conflito, muitas vezes a gente agrava o conflito porque a gente pensa incessantemente em relação àquilo que está acontecendo e aí a gente vai julgando o que a gente disse, o que a gente não disse, o que deveria ter dito, o que o outro falou, por que falou. E esse pensar incessante é que vai provocando e alimentando todo o nosso sofrimento. Quanto mais delicada a situação, como por exemplo um conflito relacionado ao convívio com o filho, maior é a tendência de que esse pensar incessante se torne, tome mais conta das. E aí é que entra aquelas situações em que as pessoas brigam e no fim, quando você olha direitinho, você percebe que ninguém tem razão. Porque no fim a gente acaba brigando pelo que a gente interpreta, né? Pelo que a gente pensa que é certo ou errado, pelo que é justo, que não é justo, e não pelo fato em si. Muitas vezes, e isso eu percebo muito frequentemente nos conflitos familiares, que às vezes as pessoas brigam justamente pelas interpretações que elas fazem de determinados fatos, né? O fato em si não é exatamente um problema, ele poderia ser resolvido de uma outra maneira, né? Mas, como eu quero, eu julgo que o meu jeito é certo, então eu quero que seja resolvido do meu jeito. E aí a gente tenta submeter as questões ao judiciário, e o judiciário, um juiz, uma sentença, não vai conseguir dar solução para esse tipo de situação, para esse tipo de conflito. E é por isso que eu falo, a justiça não vai resolver o seu problema, o que resolve é consciência, desenvolvimento.